Vamos lá, queridos. A partir desse momento eu estou gravando. Vamos lá. Questão 1 diz assim: questão de 2017, em você que é uma velocidade, agora pode chegar ao finalmente. A palavra sublinhada foi formada por. Muita gente olhou e falou assim: bom, sufixo mente, normalmente derivação sufixal. Só que olha só, nós temos que considerar a palavra dentro do contexto. Tem aluno com áudio ativado, mestre. Queridos e queridas, vou pedir para quem tiver com áudio ativado para clicar aí no seu microfone colocando no mudo, tá? Justamente para não ocorrer uma mistura de sons, certo? E você conseguir me ouvir com tranquilidade, beleza? Se você quiser fazer uma pergunta, você tira o mute, pergunta, volta para o mute, ou você pode perguntar através do chat, beleza? Então vamos lá. Vou pedir para quem está com o som ligado, né, para colocar no mudo, beleza? Então vamos lá. Queridos, muita gente ficou procurando derivação sufixal nessa palavra, mas olha só. Essa palavra, finalmente, ela tem um sufixo mente. Tá? Finalmente é um advérbio, fora desse contexto aí, um advérbio de tempo. Porém, o que aparece antes da palavra dá para ver a live depois, ficar salvo em um lugar? Bom, eu estou gravando e se o vídeo tiver ok, depois eu disponibilizo nos grupos, tá? Vamos lá. Queridos, agora pode chegar ao finalmente. O que aparece antes da palavra finalmente? Ao. Então, quem chega, chega a. Eu tenho o a da regência do verbo chegar e o artigo o. Não é o artigo o. Olha aí, chega ao. Então, eu tenho a combinação da preposição a com o. Como eu tenho um artigo antes dessa palavra finalmente, toda vez que eu tenho uma palavra relacionada a um artigo, artigo é uma classe de palavra que trabalha somente para o substantivo. Significa que houve a mudança da classe original dessa palavra. Então, queridos, qual é a resposta da questão? Resposta letra E, derivação imprópria. Quando eu tenho a mudança da classe original da palavra, eu tenho derivação imprópria. A palavra originalmente é advérbio, mas dentro desse contexto aí, a palavra finalmente dentro dessa oração está precedida de artigo. Toda palavra precedida de artigo na relação com esse artigo se transforma em um substantivo. Então, a resposta é da 1, letra E. Essa questão deu muita dor de cabeça na época em que ela caiu, tá? Mas agora você percebeu, né? Se você não sabia, se você já tinha visto, mas não tinha entendido, agora com certeza você entendeu. Questão 2 diz assim: todos os termos são cognatos. Na opção, galera, cognatos são termos que têm a mesma origem, a mesma raiz. Certo? Vamos lá. Velhice e envelhecer são termos cognatos, né? O termo original, o termo que dá origem é velho, né? O adjetivo velho. Mas envelhecer não tem nada a ver com velho, né? Envelhecer é tornar vil, não é? É dar um tom ruim. Então, envelhecer não tem a mesma origem, não é um termo cognato de velho e envelhecer, de velhice e envelhecer. Então, a resposta não é a letra A. A resposta da 2 é a letra B. Amargos, né? Tem o mesmo radical e a mesma origem de amargura. Quem experimenta uma amargura é porque experimenta o sabor amargo de alguma coisa na vida. E amaríssimo, galera, amaríssimo, peraí, só um minuto. Amaríssimo é o adjetivo amargo na sua forma superlativa, absoluta, sintética. Muito amargo é o mesmo que amaríssimo. Beleza? Então, que fique claro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que o pessoal está falando, mas se eu abrir, se eu abrir, os participantes têm uma opção que diz mute all. Sim, clica nela, desliga o microfone de todos ao mesmo tempo. Sim, queridos. Blá, 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 blá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, a galera vai entrando e eu estou vendo aqui que, no geral, eu não estou escutando nenhum barulho, né? Então, acredito
que o problema do mute tenha sido resolvido. Mas por que não poderia ser D no número 2? Vamos lá, vou comentar todas elas, tá? Vou comentar todas elas. Vamos lá. Silente e silenciável. Silente é a característica daquilo que está em silêncio ou daquele que está em silêncio. Então, tem a mesma origem de silenciável. Porém, selênico é um adjetivo que significa algo, né, relacionado à lua. Cítricos e acidez têm a mesma origem, não é? Que é a questão do ácido, beleza? Questão daquilo que tem acidez. Show? Porém, contudo, entretanto, todavia, cítara não tem o mesmo radical, não tem a mesma origem. Por isso que não poderia ser a letra D. E nem a letra E, porque atividades e ação são termos que têm a mesma origem, são cognatos. Mas ágio, não. Ágio tem a ver com valores, não é? Conversão de valores, beleza? Valores monetários. Então, não poderia ser a letra B. Não, desculpa, não poderia ser a letra C, nem D, nem E. A resposta da questão é a letra B. Show de bola? Questão 3 diz o seguinte: assinale a série cujos processos de formação de palavras são, respectivamente, para a síntese. Olha para as primeiras palavras. Embarcar, barcar, barco, embarcar, para a síntese. Letra B, sexta, encestar, para a síntese. Fraco, enfraquecer, nascer, para a síntese. Lata, enlatar, para a síntese. Então, A, B, C e D, as primeiras palavras possuem para a síntese. A letra E, não. Beleza? Então, a resposta, eu já posso descartar a letra E. Não é a letra E. Beleza? Vamos lá. A segunda palavra tem que ter uma derivação regressiva. A letra A possui abandonar ou abandono. Beleza? Na letra B, não há, na segunda palavra, porque eu não tenho derivação regressiva, eu tenho derivação imprópria. A palavra porque é uma conjunção, só que a palavra porque com acento foi transformada em quê? Foi transformada em substantivo. Então, a palavra que originalmente é uma conjunção foi transformada em substantivo, eu tenho derivação imprópria. A B não pode ser a resposta. Desafiar o desafio, castigar o castigo. Então, vamos lá. Eu eliminei as opções. Vamos lá. Gabarito da 2 é letra B. 2, letra B. Quando eu tenho aí, né, a letra B e E descartadas na número 3. A gente agora vai partir para o terceiro processo. A terceira palavra tem que ter que processo? Derivação prefixal e sufixal. Eu já vou descartar a letra A, porque enriquecer é derivação parasintética, não é? Coloquei prefixo e sufixo simultaneamente, de modo que se eu tirar o prefixo, a palavra que fica, enriquecer, não existe, certo? Basta que uma delas não exista, não é? Quando eu tiro ou o prefixo ou o sufixo, para que eu diga que a palavra tem derivação parasintética. Mas a terceira palavra deveria ter derivação prefixal e sufixal. Então, não pode ser a letra A. Eu fico entre C e D, né? Porque A, B e E eu já descartei. Bom, não pode ser a letra D, porque a terceira palavra na letra D é desafio. Desafio é uma palavra fruto de uma derivação regressiva. Desafiar o desafio. Na derivação regressiva, há uma mudança na estrutura final da palavra. Muita gente confunde a imprópria com a regressiva. Na imprópria, não há mudança na estrutura da palavra, certo? Só a mudança da classe. Agora, na derivação regressiva, normalmente ocorre o quê? A mudança de um verbo para um substantivo, mas este verbo perde elementos da sua terminação, perde a sua estrutura final, formando substantivos que terminam em A, E ou O. Olha aí. Desafiar, perdi esse final, A, e o substantivo ficou o quê? O desafio, beleza? Então, não pode ser A nem D. Eu já tinha descartado B e E. A resposta da 3 só pode ser letra C. 3, resposta letra C. Certo? Questão 4, uma questão de ortografia. Beleza? Eu quero saber qual é aquela que apresenta erro de ortografia. Questão da ESA de 1988. Aí a galera olhou e falou assim: é a letra A. Não existe esperto com X? Existe sim, filhão. Tá? Existe esperto com X. Existe esperto com S, que é o cara malandreado, não é o cara que tem aquela malemolência, aquela sagacidade.
E existe esperto com X, que é o expert, o especialista. Existe. Então, a letra A está certa, não há nada errado aí. Eu quero a errada, certo? Prof, pode explicar o hibridismo? Hibridismo é a junção de palavras que têm origens diferentes. Exemplo, sambódromo. Samba é uma palavra de origem africana. Dromos é um termo de origem grega. Eu misturei um termo grego com um termo africano. Mistura de palavras de termos de origem diferentes, eu formo uma palavra híbrida, hibridismo. Beleza? Na língua portuguesa existe muita palavra híbrida formada a partir de termos gregos e latinos. Por quê? Porque a língua portuguesa é uma língua derivada do latim, mas o latim é uma língua derivada do grego. Eu já até comentei isso na outra aula, galera. Qual é se você pensar nas letras do alfabeto grego, as que você conhece, o alfa e o beta. O alfa aparece com o nosso A, o beta aparece com o nosso B. Qual é o nome do nosso abecedário? Alfabeto. Alfabeta. Olha o nome aí, a origem. Então, perceba, o latim deu origem ao português, mas o grego deu origem ao latim. Show? Vamos lá. Então, letra A, esperto com X existe. Todas as palavras das letras A, B, C estão corretas, tá? O erro da 4 está na D. Sabe por quê, galera? Assintosamente é com C, não é com 2 S, não. E outra, é encharcado, depois do EN, CH, tá? Por que o cara colocou X aí? Existe um bisuzinho que diz o seguinte, normalmente quando a palavra começa com EN, se depois vier um som de X, você vai usar o X. Né? Enxame, enxoval são com X. Porém, existem exceções, como encharcado. Encharcado é com CH. Enchente é com CH. Né? Enxumaçar é com CH. Beleza? Então, encharcado aí seria com CH. Essas são as palavras com problema de ortografia. Então, a 4, a resposta é a letra D. Show? Questão 5. Galera, a questão quer saber qual é a palavra que tem a mesma quantidade de fonemas. Olha só, impressora, vogal mais M ou N, eu tenho um dígrafo, não é? Eu não separo o som do M do som do I. Então, esse M, um som só. Esquece letra, galera. Você tem que pensar na quantidade de sons, fonemas. Não é fonema, é a menor unidade de som. Show de bola? Vamos lá. Impressora, um fonema só. Depois eu tenho PR, né? Até o R, 3 fonemas. O E, 4. SS5. SS é um dígrafo. Eu tenho um som só. 2 letras, um som. Dígrafo. ORA. Então, impressora tem quantos fonemas? 8. Correspondem CO, 2, RR, 3, ES5, P6. Agora, o ON, vogal mais MON, eu falei para você que eu tenho um dígrafo vocálico. Eu não separo o som do N do som do O. Eu não falo correspondem, é correspond, on. Eu tenho um som só. Então, eu tenho um dígrafo. Até agora, 7. D, 8. M, 9, 10. Ué, professor, você falou que vogal mais MON é dígrafo? A exceção de AM de mamãe é M de mamãe no final da palavra. Quando a palavra termina com M de mamãe e AM de mamãe, normalmente você produz um som de ditongo. Você não fala correspondem. Vocês falam correspondem em. Existe um ditongo no final, quando a palavra termina com M, né? O ditongo é nasal com I, em. E se termina com AM, você fala ão. Elas estavam bem? Duvido que você fale isso. Né? Elas estavam, terminou com AM, você produz um som de A nasal com U. Bem, M é um E nasal com I. Então, queridos, esse ditongo aí diz que eu tenho uma quantidade de sons diferente da primeira palavra, que é impressora. Caracteres, eu não tenho nenhum dígrafo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas em caracteres. Mais consideração, eu tenho um dígrafo, on, não é de consideração. Então, C, on, 2 fonemas. Si, de, ra, são. Consideração tem 11 fonemas. Caracteres tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é a resposta. Tá? Caracteres tem 10 fonemas. Consideração tem 11. Não é? Delinquente.
Ah, eu tenho QU, eu tenho dígrafo. Negativo. O QU só é dígrafo. No caso de estavam, quantos fonemas? É S, T, A, V. AM. 7. Por quê? O AM no final da palavra não é dígrafo, é ditongo. Você produz um som de AU. Como é que você percebe isso, galera? Prestem atenção, não na letra. O problema é que vocês ficam muito ligados no que vocês estão vendo. E quando a gente estuda fonema, a gente tem que estar estudando som. A gente tem que ficar ligado no que está ouvindo. Não é? Você não fala estavam, você fala estavam. Show? Essa é a chave, é ficar ligado na quantidade de sons, não na quantidade de letra, tá? Dizer que a palavra tem sempre a mesma quantidade de letras e fonemas é mentira, depende da palavra, não é? Existem palavras sim que têm a mesma quantidade de letras e fonemas, mas outras não. Também eu tenho T, o AM no meio da palavra é dígrafo. Só seria ditongo no final da palavra, é isso que eu estou falando, tá? Então eu tenho um dígrafo aí AM, B. Agora, M é um ditongo no final da palavra. Então eu tenho 5, né, na palavra também, certo? Vamos lá. Então, delinquente, o QU não é dígrafo, porque eu pronuncio o som do U. Eu não falo delinquente, eu falo delinquente. Então eu tenho DEL, o IN, vogal mais N na mesma sílaba e nesta ordem, vogal primeiro e M ou N depois, dígrafo. Com exceção de a M e a M no final da palavra, como eu falei, você terá um ditongo. Show? Então, até até o IN você tem 4 fonemas, porque o IN é um dígrafo. Show? Aí eu tenho QU. Você conta o U sim, porque você pronuncia o som do U. Você não tem dígrafo no QU aí, não. Só que a N é dígrafo. Delincu, é um E nasal, não é? É um som só. Eu não separo o som do N do som do E. Você não fala delinque, T. É um E nasal, é o E. São 2 letras, é N com um som. Então, até agora você tem 7. TE, 9. 9 fonemas. Mas adequada, quantos fonemas tem? ADE, 3. QU, 5. Não é porque o U aí você não fala adequada, você fala adequada. QU e GU pronunciou o som do U, você não tem dígrafo, não. Certo? Você vai ter um ditongo do U com a vogal que vem depois. Beleza? Então vamos lá. Adequada. Eu tenho 7. A outra palavra tem 9. Marisa, por favor, olha o som aí. Marisa. Marisa. O som, por favor. Então vamos lá. Vamos lá. Adequada, você sabe que não é a resposta. Conhecimento. CO, NH3, dígrafo, um fonema só, né? 2 letras, um fonema. Aí vem o C, I, M, N é dígrafo, conhecimento, dígrafo, TO, 10 fonemas. Mais consideração, a gente já viu na letra B que são 11. Então, não é a letra D. Galera, não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser letra E. Vamos contar? Alcance, AL, 2 fonemas, C. Mas eu tenho AN no meio da palavra, dígrafo, né? CE. Então, alcance tem 6 fonemas. E preenche também, ó, PRE, o primeiro E. Agora, o EN, né? O EN que vem depois. Eu tenho um fonema só, que eu tenho um dígrafo, vogal mais M ou N na mesma sílaba e nesta ordem, dígrafo. E eu tenho o dígrafo CH, não é? E tenho o E no final, 6 fonemas também. A 5, a resposta é letra E. Show? Questão 6 diz assim: assinale a opção em que o vocábulo difere dos demais pelo número de sílabas. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar. Olha que bizu legal. Se a palavra termina com 2 vogais, seguidas ou não de S, tá? O S no final da palavra não interfere em nada, tá? Se a palavra terminar com 2 vogais, se a sílaba tônica cair na penúltima vogal, você vai ter um hiato entre essas 2 vogais. Se a sílaba tônica não cair na penúltima vogal, cair na sílaba anterior, você vai ter um ditongo no final. Olha aí a palavra vadios. Vadios. Termina em 2 vogais. A sílaba tônica não cai na penúltima, no I, hiato. Então, vadios tem quantas sílabas? 3. Agora, índios.
termina em duas vogais. Mas, pergunto a vocês, a sílaba tônica cai na penúltima vogal, no segundo I? Não. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Índio só tem duas sílabas. A questão perguntou para você qual é a opção que revela uma palavra que se diferencia das demais por conta do número de sílabas. Bom, a letra A tem uma palavra com 3 sílabas. A letra B tem uma palavra com 2. A letra C é que vai definir, certo? Porque se uma difere das demais, e já na letra A e a letra B nós temos uma diferença em relação ao número de sílabas, a terceira vai definir. Se tiver 2 sílabas, significa que todas as outras também provavelmente terão, e a resposta será a letra A. Se a terceira palavra tiver 3 sílabas, a resposta é a letra B. Vamos lá. Matéria. Se tem 3 sílabas, assim como acontece na letra A, aqui se diferencia das demais a letra B. Por quê? Vadios tem 3 sílabas. Matéria tem 3 sílabas. Europeus, 3 sílabas. Bahia, 3 sílabas. A única que é diferente das outras em relação ao número de sílabas é a palavra índios. Resposta, letra B. Questão 7. Alternativa que apresenta uma incorreção, faltou um E aí, tá, galera? É, não é uma incorreção. Esse E aí possui acento. É o verbo ser. Vamos lá. Letra A, deixa eu jogar para o lado de cá. Pronto, vamos lá. Letra A diz assim: chapéu possui um dígrafo e um ditongo decrescente. Perfeito. Qual é o dígrafo? CH. E o ditongo decrescente? EL. Beleza? Galera, existe um bisuzinho para você trabalhar com... Espera aí, vou jogar aqui na minha folha em branco. Um bisuzinho bacana para você trabalhar com ditongo crescente e decrescente. Não sei se você conhece. Se não conhece, pode ajudá-lo na prova. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vocês estão olhando a folha em branco aí, deixa eu só puxar para cá. Pô, foi. Olha só. Esses valores aqui são bacanas, né? Algumas pessoas já conhecem isso. Não é um bizu que circula aí. Vamos lá. Eu vou só acrescentar uma informação, um bizu que já existe. Se você lembrar esses valores, você mata a questão de ditongo crescente e decrescente para quem tem dificuldade. Pensa na palavra chapéu. Né? Eu tenho aqui um ditongo, el. Né? 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Como é que eu vou saber quem é vogal e quem é semivogal? Bom, o E vale 2. O I, o U, valem 1. Então, o E vale 2, o I vale 1. Eu estou indo de quem vale mais para quem vale menos. Estou decrescendo, ditongo decrescente. Agora, olha aqui. Deixa eu pegar outra palavra aqui, ó. História. Eu tenho um ditongo aqui também, certo? IA. O I vale 1. O A vale 4. Quem vale mais, o 1 ou o 4? Né? O 1, o 4. Então, estou indo de quem vale menos para quem vale mais. Estou crescendo, ditongo crescente. Ah, professor, e se a palavra tiver o I e o U? Né? E se a palavra tiver o I e o U na sua... Espera aí, uma galera entrando aqui, deixa eu colocar. Foi, vamos lá. E se aparecer o I e o U na mesma sílaba? Olha só. Vou até separar a sílaba para você ver isso. Partiu. Quem está com o som ligado, vou pedir para desligar. Partiu. Vou pegar uma outra palavra aqui. Partiu. Fui. Linguiça. Tranquilo. Queridos, olha só. Aqui eu tenho ditongo com I e U na mesma sílaba. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Professor, como é que eu vou saber se o ditongo é crescente ou decrescente? Queridos, quando eles estiverem com I ou U, né, na mesma sílaba, é isso que eu estou falando. Como é que eu faço para saber isso, pelo amor de Deus? Queridos, olhem só. Pensem o seguinte. Olha a palavra tranquilo e linguiça. Linguiça vem com G na frente do ditongo, certo? E tranquilo vem com Q na frente. Quando os ditongos de I e U forem precedidos de Q ou G, o ditongo dessas palavras será crescente. Beleza? Ditongo crescente. Agora,
Aqui, nesse ditongo iu, apareceu Q ou G? Não. Aqui, nesse ditongo ui, peraí. Nesse ditongo ui, apareceu Q ou G? Não. Quando não aparecer Q ou G, antes de um ditongo formado por I ou U, eu tenho um ditongo decrescente. Beleza? Então, um bizuzinho bacana para você. Opa, decrescente. Para você levar para a sua prova. Então, vou voltar aqui para a tela dos exercícios. Show de bola? E a gente vai continuar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Vamos lá. Isso, garoto. Irado. Show de bola. Então, vamos lá. Chapéu tem um dígrafo CH e um ditongo decrescente. El, sim. Eu quero que está errada. A letra A está certa. Letra B diz, guerreiro possui 2 dígrafos. GU, eu pronuncio o som do U? Não, então GU é dígrafo. RR é outro dígrafo. E um ditongo decrescente. EI, perfeito. Eu tenho 2 dígrafos e um ditongo. Eu quero a que está errada. Mestre, deixa eu dar um print um segundo. Deixa eu dar um print onde, querido? Lá naqueles valores? É isso? Espera aí. Sim, não, talvez, é isso? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui rapidinho. Vou jogar aqui novamente. Você dá aquele print bacana rapidamente para que a gente consiga continuar, para que a gente também consiga terminar cedo, falou? Então vamos lá. Então, querido, caso você não tenha conseguido tirar o print, a gente depois eu mando para você, só me pedir pelo WhatsApp, só pedir no grupo, valeu? Vamos lá. Voltando aqui para a tela. Voltou, deixa eu ver aqui o chat. Isso, foi, valeu, vamos lá. Então, queridos, não é A nem B, nem C. Mangueira está dizendo, a letra C diz que possui 2 dígrafos. Sim, o AN é um dígrafo e o GU, 2 dígrafos. E eu tenho um ditongo decrescente. Ei, mangueira. A resposta dessa questão 7 é a letra D. Porque a questão está dizendo, a opção D está dizendo que enxaguei possui 2 dígrafos e um ditongo. Não, possui só um dígrafo, é N. Ué, professor, esse GU no final. Galera, eu não posso ter duas coisas. Ou eu tenho um dígrafo ou eu tenho um tritongo. Não é? Mas eu pergunto a você, eu não pronunciei aí o som do U? Pronunciei, não pronunciei? Se eu pronunciei o som do U, eu não tenho dígrafo GU. Eu tenho um tritongo, né? Enxaguei. Eu pronuncio o som do U, E, I. Enxaguei. Então, eu tenho um dígrafo e um tritongo. Eu não tenho 2 dígrafos, certo? A resposta é a letra D. Na letra E, a opção diz assim, exato, não possui dígrafos e nem encontro vocálico. Perfeito. Então, a resposta da 7, letra D. Questão 8. Assinar a alternativa em que a regra de acentuação não se refere a nenhuma das seguintes palavras. Gênero também, você, já e saúde. Galera, direto ao ponto para a gente não perder tempo. A resposta da 8 é a letra B. Por quê? A letra B diz assim, a palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em A. Cada regra de acentuação tem a ver com uma palavra destacada aí no enunciado. Porém, eu não tenho uma oxítona terminada em A aí. Já é um monossílabo tônico terminado em A. A palavra só seria oxítona se ela tivesse mais de uma sílaba e a sílaba tônica fosse a última. Mas já tem uma sílaba só. Então, ele é um monossílabo tônico que termina em A. Não é uma oxítona terminada em A. Então, existe aí uma regra que foi colocada de maneira equivocada, que não tem a ver com nenhuma dessas palavras, que é a regra da letra B. Show? Questão 9. Assinale a opção em que as palavras sejam acentuadas, respectivamente, pelas mesmas regras que justificam a acentuação das palavras pólvora, rodapé e miúda. Galera, você está estudando, então você sabe, eu canso de falar. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Pólvora é proparoxítona. Rodapé é uma oxítona terminada em AE, OEM. Então, oxítona, AE, OEM, você acentua. Rodapé é uma oxítona terminada em E. E miúda é uma palavra acentuada pela regra do hiato. Eu quero saber qual é a opção em que a primeira palavra é proparoxítona, a segunda é uma oxítona terminada em AE, OEM, e a terceira palavra é acentuada pela regra do hiato. E a letra A,
Cerâmica, proparoxítona, sílaba tônica e antepenúltima. Abricó é uma oxítona que termina em A-E-O, em. Então, bate com a palavra rodapé. E distraído, eu tenho hiato entre o I com a vogal anterior e eu tenho que obedecer a 3 condições para acentuar o U ou o I tônico de um hiato. Esse I ou U devem estar sozinhos na sílaba ou seguido de S. O S é a única letra que pode aparecer com o I ou U tônico de um hiato, para que eu acentue. A sílaba posterior não pode começar com NH e a sílaba anterior não pode ter ditongo. Isso acontece com miúda, isso acontece com distraído. Então, miúda e distraído são acentuadas pela mesma regra. Logo, resposta letra A. Já não poderia ser nenhuma das outras opções só olhando para as primeiras palavras. Pó e pé nas letras B e C são monossílabos tônicos. A primeira palavra deveria ser proparoxítona. Pelo não tem mais acento. Essa questão é de 2007, né? É anterior ao acordo ortográfico, certo? Até é uma oxítona terminada em E, possui 2 sílabas, perfeito. Show? É isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show de bola. Queridos, vibra! Olha só, e horrível é paroxítona, então não poderia ser B, C, nem D, nem E, só pela primeira palavra você já mataria. Questão 10 e 11, a gente já vai começar a trabalhar com questões de pronome. Sua banca gosta muito, principalmente aquele pronome que parece oblíquo, mas na verdade é possessivo. Como é que eu vou saber, professor? Você vai conseguir substituir esse pronome por um possessivo mantendo o seu significado. Né? Qual o gabarito da 9? Letra A. 9, letra A. Beleza? Vamos lá. Em relação ao uso dos pronomes pessoais, todas as palavras abaixo estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa, exceto em... Queridos, resposta da 10 é letra A. Sabe por quê? Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Verbos e pronomes relacionados a um pronome de tratamento devem ser empregados na terceira pessoa. Olha o final dessa opção A. Vossa Excelência é generoso em dar-me vosso apoio? Não. Vossa é um pronome de segunda pessoa. Eu disse para você que outros pronomes ou verbos relacionados a um pronome de tratamento, e Vossa Excelência é um pronome de tratamento, esses verbos ou pronomes relacionados a um pronome de tratamento devem ser empregados na terceira pessoa. Vosso é um pronome de segunda. O certo aí seria em dar-me seu apoio. Então a resposta da 10 também é letra A. Na letra B, não há problema nenhum, né? Principalmente em relação à colocação pronominal, está tudo ok. Na letra C também. D e E, nada a reclamar, tudo lindo. Questão 11, assinale a opção em que o pronome oblíquo está colocado corretamente. Queridos, verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito obriga a colocação do pronome oblíquo átono no meio desse verbo, que eu chamo de mesóclise. O correto na A seria comprá-lo-ei. O verbo está no futuro do presente, eu sou obrigado a usar a mesóclise. Quando eu tenho uma palavra de valor negativo antes do verbo, essa palavra de valor negativo atrai o pronome oblíquo, provocando a próclise, ou seja, como ela vai atrair o pronome oblíquo para perto dela, esse pronome oblíquo, consequentemente, vai aparecer antes do verbo. O correto na B, então, seria não se sabe a resposta. Na letra C, eu tenho faria. Faria é um verbo no futuro do pretérito. Sua Majestade. Olha só, boa pergunta, Lídia. Eu uso Vossa Majestade quando eu estou falando com a pessoa. Sua Majestade quando eu estou falando dela. Né? Vossa Majestade quando eu estou falando com ela. Sua Majestade quando eu estou falando dela para alguém. Beleza? Mas continua sendo pronome de tratamento. Tá? Só muda em função da pessoa com a qual você está dirigindo, né? A qual você está dirigindo o discurso, melhor dizendo. Show? Vamos lá. Na letra C seria o verbo estar no futuro do pretérito. Por incrível que pareça, seria faloia, saber a verdade. Futuro do presente ou futuro do pretérito, pronome oblíquo átono, né? Aquele que não vem, pronome oblíquo que não vem com preposição na frente, se estiver relacionado a um verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu sou obrigado a usar a mesóclise. Na letra D, galera, também existe erro. Eu jamais posso começar frase, oração ou período com o pronome oblíquo. Também não posso, depois de vírgula, usar um pronome oblíquo. Regra de colocação pronominal. A resposta da 11 é a letra E. Já é um advérbio. Advérbio atrai o pronome oblíquo para perto dele. Já se disse tudo. Show? Então, resposta da 11,
Letra E. Show de bola? Questão 12. Em qual das alternativas abaixo a expressão adverbial em destaque não representa uma circunstância? A expressão em destaque não representa uma circunstância adverbial. Imediatamente você sabe que é advérbio. A resposta é letra B. Sabe por quê, galera? Olhares na letra B não é verbo, é substantivo. Não é? São os olhares. Recebeu os olhares de censura. Então, de censura não está relacionado a um verbo. Está relacionado a um substantivo. O advérbio tem relação com verbo, adjetivo ou outro advérbio. Certo? Como de censura tem relação com substantivo, é uma locução adjetiva e não um advérbio. Se a gente tivesse que considerar se a gente tivesse que considerar a classe de palavra que eu estou falando, seria locução adverbial. Né? A função sintática seria outra coisa. Mas na análise morfológica, de censura é uma locução adjetiva. Show? Professor, de censura significa complemento nominal? Vamos lá. Vamos pensar. Olhares. Substantivo abstrato. Pergunto. De censura tem valor ativo ou passivo? Né? Esse termo de censura recebe os olhares ou ele a censura recebe os olhares ou ela provoca os olhares? Essa é a pergunta, né? Essa que é a pergunta. Olhares de censura, pensa. Vamos pensar com calma. Fala aí, o que vocês acham? E por quê? É uma boa questão. Professor de censura tem valor passivo? A pergunta é... Não, valor adjetivo tem. A gente está dentro agora da análise sintática, né? Enquanto vocês vão pensando, no final eu vou falar. Mas enquanto vocês vão pensando, a gente vai corrigir outras questões, galera, até para a gente não ficar aqui até o fim da noite, né? O objetivo é a gente terminar o mais rápido possível, mas é uma boa questão para vocês pensarem. Vamos lá. A letra C, então, não pode ser resposta, nem letra D, nem letra E, né? Porque em todas eu tenho circunstâncias adverbiais, certo? Vamos lá. Mas para a gente não perder o foco, deixa a discussão para depois, certo? Para a gente não perder o foco, a gente deixa essa discussão para depois, beleza? Mas olha só, existe uma pessoa aí que já está falando uma coisa interessante. Os olhares é que tem a censura, tá? E mais para adiantar, valor ativo ou valor de posse, adjunto. Tá? Então, isso é só para a galera pensar. Mas deixa isso para o final, senão a gente não caminha e a gente acaba terminando isso aqui meia-noite. Não é? Vamos fazer uma coisa rápida até para vocês descansarem também. Vamos lá. A questão 12, então, é letra B. A 13 diz o item em que temos um adjetivo em grau superlativo absoluto. Galera, superlativo você não está comparando o adjetivo com ninguém. Né? O superlativo absoluto, melhor dizendo. Né? Porque o superlativo relativo é a comparação de um ser com um grupo. Né? O comparativo é a comparação de um ser com outro. Ou dois adjetivos de um ser. Grau comparativo. O grau superlativo, existe superlativo absoluto e existe superlativo relativo. Superlativo absoluto, você não compara o adjetivo de um ser com ninguém. Não vai ser comparado a nada nem ninguém. Superlativo relativo, você compara um ser com um grupo ao qual ele pertence. Beleza? Então, aí é o superlativo absoluto. Não há, você quer saber se o grau superlativo eu estou intensificando, eu estou exagerando no adjetivo, certo? Então, onde é que eu estou exagerando sem comparar? Não é a letra A, porque bastante na letra A não não tem a ver com o adjetivo. Bastante aí tem relação com o verbo, chovendo bastante. E eu quero o grau do adjetivo, certo? Vamos lá. Vamos lá. Ele é um bom funcionário. Eu não intensifiquei o grau do adjetivo bom. Nada mudou. Não há grau superlativo aí. Ó, João Brandão é mais dedicado que o Vigia. Aí eu tenho o grau comparativo. Estou comparando João Brandão com Vigia. Comparativo. Sou o funcionário mais dedicado à repartição. De todos os funcionários da repartição, eu sou o mais dedicado. Estou comparando um com um grupo. Superlativo relativo. Se não é A, nem B, nem C, nem D, a resposta só pode ser letra E. João Brandão foi tremendamente inocente, ou seja, muito inocente. Estou intensificando o adjetivo
inocente. Resposta, letra E. Beleza? Questão 14, ESA de 1987. A única alternativa em que as palavras são, respectivamente, substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquele que revela a 13 é letra E. 13 é letra E. 14. A única alternativa em que as palavras são, respectivamente, substantivo abstrato é aquele que depende de outros para existir, né? O substantivo abstrato. No geral, dá nome a sentimento, sensação, estado, qualidade ou ação. Beleza? Vamos lá. Beijo é uma ação, é o nome de uma ação, não é verbo, não é o verbo beijar. É o nome da ação, o beijo. Se é nome, é substantivo, mas se é o nome de uma ação, o beijo para acontecer depende do fato de alguém beijar outra pessoa, ou seja, o beijo para existir depende de alguém. Aquele que depende de alguém é abstrato. Ah, professor, não dá para considerar que o abstrato é aquele que eu não pego? O tempo é concreto e eu não pego, certo? Ah, professor, tempo é concreto? Sim. A noção de substantivo concreto é aquele que existe de maneira independente, tá? O ar é concreto. O ar você não desenha, você não pega, beleza? O ar é concreto, né? Ele não é palpável, mas é concreto, né? Por quê? Porque o ar existe independente de qualquer coisa. O tempo existe independente de qualquer coisa, concreto. Então, olha só, beijo e feiura são abstratos, mas ar e remédio são concretos. A dor depende de você para existir, certo? Então, queridos, vamos lá. A segunda, eu peço um adjetivo biforme. Biforme é aquele que tem duas formas: bonito, bonita, belo, bela. O uniforme é aquele que tem uma forma só, independente do substantivo. Homem, jovem, mulher, jovem. O uniforme é aquele que não muda. Eu quero aquele que pode mudar. Não é alegre. Alegre é uniforme. Pode ser lúdico? Pode. Mas eu não vou marcar a letra C porque eu já descartei, né? Porque o primeiro substantivo ar, ele não é abstrato. Eu já descartei C e D, certo? Então, não pode ser nem na letra E, veloz e nem inteligente. Se não pode ser C, nem D, nem E, e não pode ser a resposta é a letra B. Lúdico, lúdica, biforme. E eu quero uma preposição acidental, ou seja, aquela palavra que não nasceu como preposição, mas pode ser usada como tal. Segundo, no geral, é uma conjunção, mas eu posso usar como preposição, conectando palavras apenas, né? Ele agiu segundo a lei, certo? Então, eu estou aí conectando, por exemplo, a lei ao verbo agir, conectivo de palavras. Eu tenho aí o quê? Eu tenho uma preposição acidental, segundo, beleza? Então, vamos lá. A 14 é letra B. A 15 diz assim: assinale o item que se errou na formação do superlativo absoluto sintético erudito. Galera, o superlativo absoluto sintético é aquele que vai trabalhar com a derivação sufixal. Íssimo, érrimo ou ílimo. Beleza? Íssimo, érrimo ou ílimo. Mas olha só, quando o adjetivo termina com Z, o seu superlativo absoluto sintético, o Z vira C e fica císsimo. Loquaz, loquacíssimo, tá certo. Humilde, humílimo, são saníssimo, cristão, cristianíssimo. O que está errado está na letra A. A 15 é a letra A. Fiel, sabe como é que é o absoluto sintético, erudito de fiel? Fidelíssimo. F-I-D-E-L-I, acento agudo no I, S-S-I-M-O. Fidelíssimo. Esse é o erro, não é fielíssimo, não, é fidelíssimo. Beleza? Então, a 15 é a letra A. 16, galera, eu falo nas minhas aulas que a ESA não costuma, embora coloque no edital classes de palavras de um modo geral, é muito difícil cobrar a questão de numeral. Eu até falo para os meus alunos em sala de aula, falei, normalmente quando a ESA cobrava numeral na sua prova lá na década de 80. E os alunos duvidaram, né? Alguns amigos meus, alunos, duvidaram. Por que isso, professor? Pô, só na década de 80 isso nunca deve ter aparecido na prova. Eu peguei aí, ó, tá aí a questão 16. Que na real não é nenhuma questão, se você olhar com calma, é uma questão mais de ortografia, não é? Do que de fato uma questão de numeral, tá? Mas aparece na prova, mestre, quando formados esses superlativos há alguma palavra em que o i virá duplicado,
Bom, é uma boa pergunta. Existem autores que falam sobre isso, né? Mas eles indicam que o ideal seria você apresentar, por exemplo, um i só, né? Alguns vão falar isso. Alguns vão dizer que é possível você usar os dois is, né? Mas existe uma discussão aí, tá? Em relação a isso. O lado bom é que é o tipo de coisa que a sua prova não cobra, beleza? Então fica tranquilo com relação a isso. Não é que não possa cobrar, é muito difícil, tá? Quando cobra, cobra isso aqui, ó. São saníssimo. Existem alguns bizus, alguns macetes. Depois, galera, quem quiser, manda para mim um zap que eu vou mandar. Eu tenho um quadrinho sobre isso, com uns macetes só sobre a colocação dessas terminações, desses sufixos de superlativo. Falou? Já tô Galera, essa mandando, questão professor. 17 eu coloquei aí, porque apesar de não aparecer muita questão de verbo na sua prova, aparece com frequência, certo? Desculpa, aparece com frequência não. Apareceu na prova de 2018, uma questão sobre verbo, sobre imperativo. E é importante a gente conhecer pelo menos alguns caminhos, né? Galera, existe um macete do Mário, não é? Sobre verbos. Como assim? Verbos que terminam em EAR, EAR, são irregulares. Verbos que terminam em EAR, eu já falei isso em outras aulas, são irregulares, beleza? Então, frear, termina em EAR, são verbos irregulares. Se você conjugar, eu freio, vai aparecer um I, tu freias, ele freia. Mas freamos, não possui um I aí no meio, não. É freamos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Aí, ó, mediar, ansiar, remediar, incendiar é odiar. Perfeito. Mário, verbos que terminam em iar são regulares. Show? Porém, existem alguns verbos que, ainda que terminem em iar, são irregulares, que é o macete do Mário. M de mediar, A de ansiar, R de remediar, I de incendiar, O de odiar. Como é que eu vou saber como esses verbos se conjugam? Conjuga o verbo odiar, a terminação é igual. Como é que é o verbo odiar no presente do indicativo? Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Como é que seria o mediar? Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Como é que seria o ansiar? Eu anseio, tu anseias, ele anseia. Como é que seria o remediar? Eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Por aí vai, tá? Pega como base a conjugação do verbo odiar, tá? Então é só um bisuzinho para você matar algumas coisas, né? Galera, na letra A não é precaviram, é precaveram. Show? A letra B também está errada porque compor sem não existe, galera. O compor é derivado do por. Então, o que você faz? Você conjuga o por e coloca o prefixo com na frente. Essa terminação SSE que aparece aí no final do verbo indica que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é que é o verbo por no pretérito imperfeito do subjuntivo? Terminados em EAR são irregulares. A resposta da C, a resposta da 16 é a letra C. Tá? 50 não existe. Tá? É com QU, 50. Show? Então vamos lá, galera. Compor sem não existe. Se você conjugar o verbo por no pretérito imperfeito subjuntivo, a terceira pessoa seria se eles pusessem, com o prefixo com na frente, compusessem. Então a B está errada. O erro da C, galera, é porque mantém relacionado a uma pessoa do plural tem que aparecer com acento circunflexo. Ele só apareceria com acento agudo se o sujeito estivesse no singular. Se fosse assim, uma empresa, sujeito no singular mantém, o mantém com acento agudo. No plural, circunflexo. A resposta da 17 é D. Intermedeio e imponham. Show? É chato, mas e se aparecer? Conjugação é chato, mas e se? Não pode ser a letra E, galera, por causa do verbo que aparece aí, o último verbo sublinhado. Intervir não existe. O verbo é intervir. Como é que você faz para saber a conjugação dele? Conjuga o verbo vir e coloca o prefixo inter na frente. Intervir é derivado. Eu vim, tu vieste, ele veio. Com inter na frente, eu intervim, com M no final, por isso que aí está errado. Tu intervieste, ele interveio. Interviu não existe, tá? Então vamos lá.
no futuro seria intervier, né? Quando eu intervier, quando tu intervieres, quando ele intervier, no futuro. Beleza? Na 18, Paula mirou-se no espelho das águas. Esse C, galera, tem valor de a si mesmo ou a si mesma, né? Paula mirou a si mesma no espelho das águas. Significa dizer que ao mesmo tempo que ela pratica, ela sofre ação. Quem indica reflexividade é o pronome reflexivo. Então, eu tenho aí a voz reflexiva. Resposta, letra C. 18, letra C. O requerer é diferente, galera, tá? O requerer, eu não posso usar essa mesma situação de conjugar o verbo original e colocar o prefixo na frente, não. O requerer é diferente. Né? Eu quis, tu quiseste, ele quis. A conjugação não é eu requis, tu requiseste, ele quis. O requerer tem uma conjugação específica. Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Tá? Então, requerer tem uma conjugação específica. Beleza? Vamos lá. A resposta é da 17, letra D. 18, letra C. A 19, deixa eu jogar isso aqui para cá. A 19 diz assim, fiz-lhe sinal que se calasse. Esse que, galera, na verdade, ele tem valor de para quê. Fiz-lhe sinal para que se calasse, com a finalidade de se calasse. Então, esse que tem valor de para quê. Ele é uma conjunção subordinativa adverbial final, tem valor de finalidade, é conjunção, 19D. Questão 20. Em qual das alternativas abaixo a expressão em destaque não representa uma circunstância adverbial? Queridos, eu repeti essa questão, dei mole. O pronome reflexivo recíproco é quando a ideia é diferente, é quando dá a ideia de um ao outro. 18, letra 18, peraí. 18, letra C, 19D. Mas aí Vou pedir para quem ligou aí o som para colocar no mute, por favor. Para não termos uma mistura de sons, por gentileza. Beleza? O amigo ou amiga que está com o som ligado, por gentileza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Foi. Vamos lá, queridos. Essa questão 20 é repetida. Eu dei uma garoteada e acabei colocando. Você sabe que a 20 é a letra B, né? Ela é igual a uma questão que apareceu aí antes. Essa questão 21, também da ESA, de 2019, conheci, pois. Galera, a palavra pois, depois de verbo, tem valor de conclusão. Ela pode ser substituída por portanto. Conheci, portanto, né? Conheci então. Então, é uma conjunção conclusiva. O pois, antes de verbo, tem valor explicativo. Depois de verbo, tem valor o quê? Conclusivo. Esse pois aí aparece depois do verbo conhecer. Logo depois do verbo, valor conclusivo. Então, tem valor de então, portanto. Então, conheci, pois, conheci então Ari Ferreira, quando comecei a trabalhar em clínica médica. Portanto, eu tenho aí conjunções conclusivas 21, letra A. 22, qual alternativa apresenta uma locução prepositiva? Bizu, locução prepositiva termina com preposição, certo? Ela é uma expressão que equivale a uma preposição. Quando eu digo assim, ele tinha um estilo à moda de Neymar. A moda de é uma expressão, eu não tenho uma palavra só, eu tenho três. Essas três palavras juntas, a moda de, conectam a palavra Neymar à palavra estilo. Então, funcionam como uma preposição. Só que eu não tenho uma palavra só, então eu tenho uma locução prepositiva. Locução prepositiva termina com preposição. 22, letra A, abaixo D, é a única que termina com preposição. A 23 diz, cidade não é samba. Cidade, sujeito, é verbo de ligação. Se eu tenho sujeito e verbo de ligação, samba só pode ser o quê? Predicativo do sujeito. Né? Eu estou usando um termo que caracteriza, né, ou revela um estado do sujeito, cidade. Predicativo do sujeito, 23, letra C. A 24 diz assim, quanto ao sujeito, assinale a alternativa cujo termo destacado esteja corretamente identificado. Quem disse isso? O sujeito é quem, galera? Sujeito simples. Não é oculto, é simples. O sujeito está aí, quem? Escrito, expresso. Show? A B, ficamos.
o sujeito não aparece expresso, ele está oculto. Então, ele não pode ser simples. O simples é aquele que aparece escrito e possui um núcleo só. A menina, sujeito simples, só tem um núcleo, menina. Letra D, era verão e fazia calor. Galera, olha só. Verbo ser, eu sempre falo isso nas aulas. Ser, fazer, estar, tempo, clima. Ser, fazer, estar, tempo, clima. Sujeito inexistente. Não confunda o inexistente com o indeterminado. O indeterminado é aquele que existe, mas eu não determino, eu não identifico. Mas o sujeito existe. O inexistente é aquele que não existe. Verbo ser, olha aí. Era verão, indicando o tempo. Fazer, indicando o clima. Ser, fazer, estar, indicando o tempo ou clima. Oração sem sujeito, sujeito inexistente e não indeterminado. A 24 é letra E. O sujeito tem 2 núcleos, abandonados e simples. Só está na ordem inversa em relação ao predicado. Sujeito oculto não é simples. Não. O simples ele tem que aparecer escrito e aparecer com o núcleo escrito, tá? Exemplo, eu fui ao baile. Se aparece escrito eu, sujeito simples. Agora, se eu não escrevo eu, se eu só digo fui ao baile, eu só consigo identificar o sujeito pela conjugação do verbo. Aí eu tenho sujeito oculto. Show? Então, toma cuidado. Vamos lá. Resposta 24, letra E. Show de bola? Então, vamos que vamos. 25. Questão boa. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Queridos, a dois é objeto do verbo amar. Só foi usado na frente. Mulher que ama a dois, engana a dois. O que o cara fez nos dois casos? Ele colocou os objetos na frente dos verbos. Sujeito oculto é o mesmo que sujeito desinencial, elíptico, desinencial, elíptico, oculto ou implícito, tá? Pode aparecer com um desses 4 nomes. Agora, olha 25. Mulher que a dois ama. Que ama a dois. O verbo amar é transitivo direto. Se o verbo amar é transitivo direto, o seu objeto é um objeto direto. Se alguém usou com preposição na frente, eu tenho um objeto direto, com a preposição na frente, eu tenho um objeto direto preposicionado. Beleza? Quem engana, engana alguém. O enganar também é um verbo transitivo direto. O objeto apareceu na frente dele, né? A ambos engana. Beleza? Então, se o objeto que é direto, porque se o verbo é transitivo direto, ele não rege preposição. O objeto vai ser um objeto direto. Se alguém usa um objeto direto com uma preposição na frente, eu tenho um objeto direto preposicionado, tá? Quem determina se o objeto é direto ou indireto é o verbo. Se o verbo for transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo for transitivo indireto, ele obrigatoriamente vai reger uma preposição e o objeto vai ser indireto. Show? Agora, se eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto, mas esse objeto direto foi usado com a preposição na frente, essa preposição não é obrigatória, né? Se o objeto é direto, se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Com a preposição na frente, eu tenho um objeto direto preposicionado nos dois casos. Significa que a 25 é a letra A. 26 diz assim, em nada te posso dar. A função sintática do pronome indefinido nada é, queridos, sujeito é quem conjuga o verbo. Quem é que conjuga o verbo? Posso, eu posso. Sujeito oculto. Eu posso te dar nada. Olha só, para não haver dúvida. Olha só como é que é fácil. O cara colocou numa ordem que te confunde. Tem que tomar cuidado. As bancas não vão trazer sempre para você a questão na ordem direta, bonitona, não. Tem que tomar cuidado com isso. Olha só. Nada te posso dar. Certo? Posso te dar nada. Quem é que pode dar ou não dar? Vou colocar aqui, ó. Sujeito oculto. Eu, sujeito, é quem conjuga o verbo. Eu posso. Quem dá, esse verbo dar, é um VTDI. É um verbo transitivo direto e indireto. Marisa, o som, por favor. Quem dá algo, nada. Nada é objeto direto. Quem dá a alguém. O T aqui é o objeto indireto. Mas eu quero saber a função do nada. Nada é objeto direto. Se nada é objeto direto, espera aí. Vamos lá, deixa eu jogar aqui de novo para a nossa lista.
Qual vai ser a resposta? Marisa, quebra o galho. Então, nada te posso dar. Resposta, objeto direto, letra E. 26, letra E. Queridos, se aparecer o verbo chamar no sentido de apelidar, né, ou caracterizar alguém, você pode ter um objeto direto ou indireto, porque esse verbo pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Você pode dizer chamei o João ou chamei ao João, e a característica sobre ele vai ser um predicativo do objeto. Verbo chamar, no sentido de apelidar ou caracterizar alguém, vai ter um objeto e o termo que caracteriza o objeto vai ser o quê? Um predicativo do objeto. Exemplo, chamei Ciro dos Anjos. Ciro dos Anjos, objeto. Chamei Ciro dos Anjos de quê? De mineiro. De mineiro, predicativo do objeto. Sempre isso vai acontecer. Então, eu tenho um objeto direto e um predicativo, 27b. Questão 28 é bonita. É uma questão que você tem que tomar cuidado, mas é uma questão bonita. Leia, ao chegar à idade de acordo com ao chegar à idade de dar acordo da vida, achou-se em casa de um barbeiro. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Linda questão, linda questão. Na verdade, vamos lá, 26. Deixa eu dar uma olhada aqui. A 26 é letra E. A 27 é letra B. A 28 diz assim: ao chegar à idade de dar acordo da vida, achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava. Um barbeiro o qual dele cuidava. O que com valor de o qual é pronome relativo. Então, essa oração aí, toda ela diz respeito somente ao barbeiro, é uma oração subordinada adjetiva. Oração introduzida. Chamei Carlos de mineiro, seria predicativo... Não, de mineiro é predicativo do objeto. Beleza? Tá? De predicativo do objeto. Vamos lá. Show. Vamos lá. Então, essa primeira oração 1 é uma oração adjetiva restritiva. Ela não é explicativa, porque a explicativa aparece entre vírgulas. Essa aí deveria ter uma vírgula antes, né, para que eu dissesse que é uma subordinada adjetiva explicativa. Então, a letra A está errada, certo? A letra A está errada. Beleza? Vamos lá. A letra B diz que a oração 2 é substantiva subjetiva. Não. Aí você olhou e falou assim, também essa aí é adversativa, negativo. A 2 não é adversativa não, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Esse que, galera, ele tem aí implícito o mesmo antecedente barbeiro. Achou-se em casa de um barbeiro que dele cuidava, porém, um barbeiro que nunca lhe disse. Um barbeiro o qual nunca lhe disse. Então, essa segunda também é subordinada adjetiva restritiva, certo? Agora, quem diz algo, né? Aqui começa com 3, pode ser substituída pela palavra isso, que nunca lhe disse isso. Oração que eu substituo pela palavra isso é subordinada substantiva, né? A palavra isso seria um objeto direto. Logo, a oração 3 seria subordinada substantiva objetiva direta. Se não é A, nem B, nem C, a resposta só pode ser letra D. Esse porquê, que tem valor de pelo qual, ele é o quê? Ele é um pronome relativo que precedido da preposição por. Mas por que essa preposição aparece aí? Quando dentro de uma oração adjetiva, algum termo rege preposição, essa preposição aparece na frente do pronome relativo, né? Quem trata de uma pessoa por algum motivo. Show? Por isso que esse por aparece aí na frente do pronome relativo que. Esse por seguido de que, como o pronome relativo que tem a equivalência do o qual a qual, se você trocar o que por o qual vai ficar por, mas o qual vai ficar pelo qual. Então, o porquê que pode ser substituído por pelo qual vai ser uma preposição por seguida do pronome relativo o qual, né? E se eu tenho o pronome relativo, a oração é adjetiva, subordinada adjetiva. Ela introduz
uma oração subordinada adjetiva. Se não está entre vírgulas, é restritiva. 28, letra D. 28D. 29 diz, em todas as alternativas a orações subordinadas adverbiais, exceto a 29 de cara é letra A, galera. Quando eu tenho ordem, estude bastante. Quando eu tenho ordem, depois, no geral, vem uma explicação. Esse porquê aí, depois da ordem da letra A, é explicativo. Então, na letra A, porque amanhã haverá uma prova, é uma coordenada sindética explicativa. Nas outras opções da 29, se você observar, deixa eu colocar aqui, ó, B, C, D e E, deixa eu jogar a minha tela para cá, foi. Se você observar, estudou tanto que qual foi a consequência? Que teve um ótimo desempenho na prova. A primeira oração, a principal, aparece com alguma coisa intensificada, a segunda dá uma ideia de consequência introduzida pelo que consecutivo. A C aparece, você terá um excelente desempenho desde que estude, se estudar, desde que com valor condicional. Então, desde que estude, subordinada adverbial condicional. Então, ó, B tem uma subordinada adverbial consecutiva, a C, subordinada adverbial condicional. Na letra D, subordinada adverbial temporal. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola, não. Isso é um erro da própria questão. Quem chega, chega a. O correto seria os alunos realizaram a prova assim que chegaram à escola, tá? Vamos lá. O A com crase. Mas, de qualquer forma, a oração é subordinada adverbial temporal. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Esse porquê aí não vem depois de ordem. Ele introduz uma causa, porque viajou, viajar é a causa, e qual é a consequência? Não compareceu à aula ontem. Então, quando a oração principal dá uma ideia de consequência, a outra oração dá ideia de causa, esse porquê vai ser o quê? Causal. Ele vai aparecer entre uma relação de causa e consequência. Beleza? Então, todas, B, C, D e E, são adverbiais. A A não. A A é coordenada sindética explicativa. 29, letra A. Show de bola? Então, vamos lá. Alguém consegue passar o gabarito? Vamos lá. 29, letra A. A 30 diz, ocorreu erro de regência em... Queridos, ponham uma coisa na cabeça de vocês. Eu já falei isso em outras aulas, vou repetir. Não acredito, né? Esse verbo não é cobrado com muita frequência. Não é impossível, né? Mas eu acho difícil que cobrem esse verbo. De qualquer forma, eu vou falar. Queridos, o verbo custar, no sentido de ter difícil, ser difícil, não pode ter como sujeito uma pessoa. No geral, a pessoa é o seu objeto. O sujeito desse verbo, no geral, é uma oração, tá? Como assim, professor? O correto aí na letra A, que é a resposta da questão, seria aceitar o resultado custou ao candidato. Aceitar o resultado seria uma oração que seria o sujeito, oração subjetiva. Tanto é que eu poderia substituir pela palavra isso. Isso custou ao candidato. Uma pessoa, um substantivo ou um termo que represente uma pessoa, não pode ser o sujeito do verbo custar. A pessoa relacionada ao verbo custar é o seu objeto indireto. O sujeito desse verbo, no geral, é uma oração. Ou um substantivo que indique uma coisa, não uma pessoa, tá? Isso custou ao candidato, certo? Um pronome que revela uma coisa, você não sabe que coisa é, beleza? Então, não pode ser a letra... a resposta da 30, melhor dizendo, é a letra A. Todas as outras em relação à regência, tudo lindo, coisa linda. Ei, mestre, essa D aí? Tem uma partícula pronominal. Vamos lá. Lembrou-me um assunto. Ah! Boa pergunta! Galera, preste muita atenção, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Toma muito cuidado com aquele... Quando o verbo tem pronome, verbo lembrar e esquecer. Tem pronome, tem preposição. Sem pronome, sem preposição. Esse é um bizu que funciona em 90% dos casos, em 99%. Porém, aquele 1% vagabundo, como é que fica? Olha só o que eu vou falar para vocês. Caraca, botei a cabeça assim na frente da tela. Pô, igual o Megamente, é só pintar de azul. Enfim, queridos, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora.
Prestem muita atenção. Quando eu escrevo, vou botar aqui na minha folha em branco, para você observar isso com muita calma. Olha para mim. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Vamos lá. Madison, você tá aí, Madison? Eu vi que você entrou na sala, Madison. Você tá aí, meu filho? Mestre, hoje você tá falando mais calminho. Galera, assim, são 40 questões, né? Eu também quero permitir que a galera descanse, que a gente não vá até 10 horas da noite. A gente vai terminar antes disso, certo? Mas eu tenho que, às vezes, dar uma acelerada. Revisão marota, claro, para você chegar bonitão na sua prova. Galera, olha isso aqui. Olha aí na sua tela. Lembrei o ocorrido. Show? O verbo lembrar aí apareceu com algum pronome associado a ele? Não. Então, no geral, você pensa sem pronome, sem preposição. Verbos lembrar e esquecer, certo? Vamos lá. Pô, com certeza, 12 em 12 eu fico feliz. Manda o resultado para mim. Quando você se formar, você me chama para a formatura. E depois, banca aí né? Um churrascão, certo? Para ficar bonito. Vamos lá. Lembrei-me do ocorrido. Me chama aí para um churrasco. Em qualquer lugar do Brasil, depois da sua aprovação, a gente dá um jeito. Vou levar minha esposa junto comigo. Não fica tranquilo que eu não vou levar cachorro, papagaio e periquito. Não vou de malicuia, não. Não vou de malicuia, não, tá? Vou só dar aquele ar da graça. Ó, conheço Recife, gosto muito. Estive aí há alguns anos. Pô, gostei, cara. Gostei bastante. Gostei bastante. Bahia também, né? Quando tiver a região dos lagos, pô, adoro. Região dos lagos é muito bom. Quem não conhece, venha. O Brasil inteiro, né? Todos os lugares, se você olhar com calma, tiver tempo para viajar e conhecer, a gente no Brasil tem lugares maravilhosos do Iapoque ao Chuí. Queridos, vamos lá. Lembrei-me do ocorrido, com pronome e com preposição. Agora, olha só. Olha o que eu vou dizer para você aí, ó. Lembrou-me o ocorrido. Se eu disser para você que isso está certo, você acredita? Que isso, professor? Mas você usou o verbo aí com o pronome, então deveria ser lembrou-me do ocorrido. Queridos, existe uma terceira acepção, uma terceira ideia desses verbos lembrar e esquecer, que é o seguinte: o lembrou-me o ocorrido é assim, surgiu de repente na memória o ocorrido. E se fosse o esquecer, seria apagou-se da memória repentinamente, tá? Esse verbo lembrar e esse verbo esquecer, que terão um pronome oblíquo, mas não serão usados com preposição, eles têm uma maneira de você identificar. Olha para mim, olha para o careca. Para o careca não, olha para a sua tela. Olha aqui para cima, lembrei. O verbo está na primeira pessoa, concorda comigo? Eu lembrei. O pronome também não é de primeira pessoa? Sim. Ah! Olha aqui para baixo, lembrou. Eu lembrei, tu lembraste, ele lembrou. Lembrou tá na? Fala terceira pessoa, terceira pessoa. E o me tá na primeira. O que eu estou tentando te mostrar, filhão? Se o verbo estiver conjugado numa pessoa diferente do pronome, o verbo está na terceira, o pronome está na primeira. Estes verbos lembrar e esquecer, eu consigo usá-los com o pronome, lembrou-me, e sem a preposição, porque é uma terceira significação do verbo. Certo? Então, guarda no coração. Guarda na alma e no coração. Leva para a prova. Eu espero que o cara... Eu espero que o cara não pergunte esse tipo de coisa para você. Porém, contudo, entretanto, todavia, se o cara perguntar, você já sabe. Beleza? A segunda... Olha só, aqui o verbo lembrar não está com pronome, certo? Então você não usa a preposição. Lembrei o ocorrido. Aqui eu tenho um verbo
na primeira pessoa, eu lembrei. E o me é um pronome de segunda pessoa. Oh, desculpa, de primeira. Segunda não. Me é um pronome de primeira pessoa, pronome oblíquo. Então, ó, pronome oblíquo de primeira pessoa, me, verbo na primeira pessoa. Os dois estão na mesma pessoa. Aí eu uso o verbo com pronome e com preposição, o verbo de lembrar e esquecer. Se o verbo estiver conjugado numa pessoa diferente do pronome oblíquo, esse verbo lembrar e esquecer, esses verbos lembrar e esquecer, poderão ser usados com esse pronome sem a preposição. Show de bola! Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente está na questão... Deixa eu descer aqui. Deixa eu botar aqui a lista de novo. A gente está na questão 30, eu acho. Isso, ó. Por isso que a 30 não pode ser a letra D. Ó, e o querer, galera, no sentido de amar. Querer no sentido de amar é um verbo transitivo indireto que rege a preposição a. Quero a meu irmão na letra E, tá certo. Né? Ou seja, eu amo o meu irmão. Essa é a ideia. 31 diz, a única que apresenta erro de regência nominal é, galera, direto ao ponto, a 31 é C. Quem está ávido de. Você está ávido de aprovação, você está sedento de aprovação. Quem está ávido de. Ávido em não existe. Né? Quem está alheio a. Quem está apto a ou apto para. Quem está falto de. Né? E na letra E, o que é incompatível com. Beleza? Show de bola? A regência do custou. Custou não pode ter como sujeito uma pessoa. Tá? O sujeito do verbo custar, no geral, é uma oração. Ou uma coisa, não pode ser uma pessoa. A pessoa relacionada ao verbo custar é objeto indireto. Isso custou a mim. Aceitar o resultado custou a mim. Aceitar o resultado é uma oração, que é o sujeito do verbo custar. Oração subordinada substantiva subjetiva. Eu troco pela palavra isso. Beleza? Então, vamos lá. A 31 é C. 32, a sentença em que a palavra sublinhada deveria receber o acento grave indicativo de crase é, entre palavras repetidas, um A no meio, dentro da mesma expressão, importante dizer isso, não possui crase. Antes de pronome, como esse pronome tanta, não existe crase. Né? Esse pronome indefinido não admite o artigo antes dele, então não há crase. O pronome que admite crase é o pronome que aceita o artigo a antes dele. Beleza? Essa é um pronome demonstrativo que não admite um a com crase antes dele. A resposta da 32 é D. À vontade é uma expressão adverbial. Toda locução adverbial, prepositiva ou conjuntiva, que começa com a, seguida de termo feminino, terá crase. À vontade é uma expressão adverbial que começa com a, seguida de termo feminino, vontade. Então, a 32, letra D, deveria ter a crase. E eu não posso usar a crase em um a no singular se depois dele vier um termo no plural. Olha aí, tem um horror, a no singular, discussões plural. Não há crase no a no singular que está diante de um termo no plural. Então, a 32 é a letra D. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Estamos ávidos de aprovação. Com certeza. Aceitar custou a alguém, Lídia, tá? Eu não posso ter como sujeito uma pessoa, porque aí do jeito que você colocou, seria a ideia de um sujeito oculto. Ele custou para aceitar. Como uma pessoa não pode ser sujeito do verbo custar, deveria ser aceitar custou a ele. Beleza? Essa parada aí. Sim, olha só, mas eu não vou usar o para, porque eu só usaria o para se fosse uma oração depois. O que custa, custa a alguém. A pessoa vai ser o objeto e não o sujeito. Tá? Então, vamos lá. A 30 aí... Espera aí. A 32, eu já falei, a letra D. 33 diz, assinar a alternativa onde não há erro. Aí, obviamente, você está vendo que é crase, não é? À medida que falava, a plateia ficava inquieta. Bom, à medida que é uma locução conjuntiva, que começa com A seguida de termo feminino. Esse tem crase, mas a plateia é o sujeito.
Sujeito, nesse caso aí, não pode começar com a preposição a. Portanto, esse a aí de a plateia não possui crase. A letra A está errada pela crase em a plateia. Show? Chegamos à tarde e saímos às pressas. Bom, à tarde aí seria uma locução adverbial que começa com a seguida de termo feminino. Deveria ter crase e não tem. A B também está errada. Às pressas está certo, mas o à tarde, errado. Os lutadores ficaram frente a frente. Cara, olha só, eles usaram a mesma expressão que apareceu na prova de 93, frente a frente. Né? Entre palavras repetidas, um A no meio dentro do mesmo termo não possui crase. Então, esse A que aparece aí entre as duas palavras frente não possui crase. Não existe crase antes de verbo. Agora, o A, com valor de A moda D, possui crase. Ele comprou um sapato a Luiz XV. A moda D Luiz XV. Por quê? Porque esse A aí, galera, vai substituir uma locução prepositiva à moda D. Se a locução prepositiva à moda D começa com A seguida de termo feminino, toda locução prepositiva que começa com A seguida de termo feminino tem crase, o A moda D tem crase, o A com valor de A moda D também terá crase. Beleza? 34, galera, eu botei aí, que apesar de ser uma questão da SpaceX, é uma questão de concordância muito boa, né? Da mesma banca, né? A banca do Exército, da mesma diretoria de ensino, agora é unificada. À noite e à noite. À noite com crase é expressão adverbial. E à noite sem a crase pode ser um sujeito, depende da frase. Exemplo, chegou à noite. Sem crase, a noite seria o sujeito, só estaria na ordem inversa. A noite chegou. Né? Agora, com crase, eu teria um sujeito oculto, ele chegou em que período? Chegou à noite. Beleza, Kaique? Foi? Show de bola. Queridos, vamos lá. Questão 34. Nos provérbios abaixo, assinale aquele em que se observa a concordância prescrita pela gramática. Galera, a resposta da 34 é a letra A. Por quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, apanhar, quem apanha, apanha algo, seguido da partícula C, essa partícula C pode aparecer antes ou depois do verbo. Olha aí, não se apanham. O termo relacionado a essa estrutura, VTD mais C, vai ser o quê? Um sujeito da voz passiva. Então, se o sujeito está no plural, moscas, o verbo tem que aparecer no plural, apanham. Então, a correta é a letra A. Qual o erro da B? Casamento e mortalha no céu se talham. Eu tenho dois núcleos no sujeito, verbo no plural. Qual é o erro da C? Cara, nasceu, o cara te sacaneou muito na prova. Ele colocou o objeto na frente do sujeito para te confundir. Desculpa, ele colocou o objeto na frente do verbo para te confundir. Quem cabras não tem, cabritos vende. Esse tem não pode ter acento. Olha só o que o cara fez contigo. Olha a sacanagem. Eu vou escrever aqui, vou escrever. Olha só a sacanagem que o malandro fez. Deixa eu apagar aqui, moro? Apaguei. Pá. Vamos lá. Pô, falei igual o Huawei. Moro, cara? Vamos lá. Ih! Galera, tá vendo essa tela? Espera aí. Deixa eu botar a telinha aqui de novo. Foi. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado na parada. Luana, também é fator de próclise. Você está falando a respeito de quê? Da letra A esse C antes do verbo, sim, fator de próclise, palavras de valor negativo. Show? Então tá. Perfeito. Show, valeu. Foi? Foi, Luana? Foi. Show de bola. Olha só, galera. Olha o que o cara fez contigo na letra B. Peraí. Vamos lá. Quem cabras não tem. Eu vou parar aqui. O cara colocou com acento. Por que isso aí não pode ter acento? Queridos, cabras é o objeto. O cara colocou aqui na frente para você ver, para que você veja um termo no plural e pense que esse cara é o sujeito e aí o verbo teria uma justificativa, né, para aparecer com acento circunflexo aqui no E. Não é porque o tem, presente do indicativo, terceira pessoa, se estiver relacionado a um sujeito do plural, o tem que aparecer com
acento circunflexo. Mas olha só. Vou botar na ordem direta. Quem não tem cabras? Ah, danado. Cabras é o objeto do verbo ter. Quem é o sujeito? A palavra quem. Quem é um pronome invariável. Se não vai para o plural, o verbo ter não pode ter acento. Erro de concordância. Esse acento aí indica erro de concordância, porque a palavra tem com acento circunflexo está relacionada a uma pessoa do plural, a terceira pessoa do plural. Que sacanagem, mano. É, do mal essa questão. Do mal, muito do mal. Então, a letra B está errada. Vou voltar aqui para a tela. Olha aí. Olha a letra D. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. E tu fala, porra, tá tudo certo. Tá tudo na segunda pessoa, né? Diga-me com quem andas. Tu andas. Andas é a conjugação do tu. Dir-te-ei, o te, pronome oblíquo de segunda pessoa. Quem tu és. O tu de segunda pessoa e o és. Aí tu fala, ué, o que tá errado aí? Queridos, será que estão todos na segunda pessoa? E esse primeiro verbo que aparece aí? Diga-me. Diga, olha só, não é uma ordem para fazer? Se é ordem, é imperativo. Como é que é o verbo dizer conjugado no imperativo? Mas eu não quero a pessoa você, diga você. Se eu estou conjugando tudo na pessoa tu, como é que é o tu na segunda pessoa do imperativo afirmativo? Eu tiro do presente do indicativo sem o S. Eu digo, tu dizes. Sem o S, dizer. O correto aí seria dize-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Caraca, do mal. Do mal, veneno puro. A letra E diz, em terra de urubus diplomados não se ouve canto. Galera, olha aqui. Olha aqui. Olha o final. Verbo ouvir, verbo transitivo direto. O que aparece antes dele? Partícula C. VTD mais C, eu tenho o C como partícula passivadora. O elemento relacionado a essa estrutura será um sujeito da voz passiva. Cantos é o sujeito. Sujeito no plural, o verbo concorda com o sujeito. O verbo deveria aparecer no plural. Então, o correto na letra E, no finalzinho, seria não se ouvem cantos de sabiás. Que sacanagem. A 34 é letra A. 35, ESA. Assinar a alternativa em que o verbo haver não está empregado corretamente. Queridos, quando eu tenho locução verbal, um verbo auxiliar é o primeiro e o principal é o último. Se o verbo principal, o último verbo, que no geral aparece no infinitivo ou no gerúndio, né, e se for um tempo composto, vai aparecer no particípio, ou seja, o último verbo nunca aparece conjugado. Ele sempre aparece em uma forma nominal. Pig, particípio infinitivo gerúndio, certo? O último verbo aparece numa dessas formas, beleza? Se o último verbo for um verbo impessoal, verbo de oração sem sujeito, ou seja, verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo passado. Ser, fazer, estar, tempo, clima. Ser, fazer, estar, indicando tempo, clima. Ou os verbos que indicam fenômenos naturais. Se o último verbo de uma locução for um desses verbos, o seu auxiliar fica no singular, certo? Agora, professor, e se o verbo haver for o verbo auxiliar? O verbo haver como auxiliar, como primeiro verbo de uma locução, pode ir para o plural. Beleza? Olha aí a letra A, hão de existir. O último verbo é um verbo impessoal? É o haver com sentido de existir? Ser, fazer, estar, tempo, clima? É um verbo que indica fenômeno natural? Não, é o verbo existir. Então, o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar haver, pode ir para o plural. Hão de existir, está certo. Né? Sonhos hão de existir, está certo. Há de haver, o haver aí é tanto auxiliar quanto principal. Posso dizer isso? Posso. Mas perceba, ó, que o a, o haver conjugado como auxiliar, está no singular. E o haver é o último verbo também. Aparece aí no infinitivo, né? O haver, como verbo principal, aparece no infinitivo. Tudo lindo. O erro, que é o que a questão quer, 35, está na letra C. O verbo haver num tempo simples, ou seja, não faz parte de uma locução. Eu tenho apenas um verbo. Se ele tiver o sentido de existir, ele não pode ir para o plural. Verbo de oração sem sujeito não vai para o plural. Só o verbo ser, que não tem sujeito e vai para o plural. São 3 horas, verbo ser indicando tempo.
É o único verbo de oração sem sujeito, de sujeito inexistente, que vai para o plural. Todos os outros verbos de sujeito inexistente ficam no singular. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu jogar para cá. Você vai ver também que não pode ser de nem é, moro? Não houve dúvidas. Olha aí, o verbo haver está no singular. Os viajantes da estação de trem não hão de partir. Hão de partir. Eu tenho uma locução verbal. O haver é o primeiro verbo, o auxiliar. Aí ele pode ser usado no plural. Tudo lindo. 36, questãozinha de semântica, não é? Semântica / ortografia. Saber qual é o termo que eu vou usar, para que você não confunda com o parônimo. Por causa do risco iminente com i. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer. Risco iminente. Então, eu descarto A, B e E. Só nessa brincadeira eu fico entre C e D. O segundo você sabe que é descrição. Característica de quem é discreto. Descrição com I. Descrição. A 35 é C. 35C. Tá? E a última lacuna da 36, o medo dela era flagrante, ou seja, era notório. Flagrante, resposta da 36, letra D. 36D. 37, questãozinha de pontuação. 37 e 38, questõezinhas de pontuação. Olha aí. Assinale a alternativa em que não há erro quanto ao uso da vírgula. Resposta letra A. Meu Deus, vocativo. Entre o vocativo e a oração, uso vírgula. O que está acontecendo com os homens? 37A. Qual o erro da B? Entre verbo e objeto não pode haver vírgula. O site traz imagens. Trazer é o verbo, imagens objeto. Entre verbo e objeto não existe vírgula. Na letra C, na época da adolescência, uma expressão adverbial de tempo deslocada. Ela tem que aparecer entre vírgulas. A vírgula só apareceu depois. Ela deveria aparecer antes também, né? Na frente do na época da adolescência. Esse é o erro da C. E quando nós temos uma oração adverbial, a vírgula aparece antes da conjunção, certo? E não depois. Durante a madrugada, vírgula, quando todos estão dormindo, vírgula, assista filmes. Essa vírgula aí também aparece porque durante a madrugada é uma expressão adverbial deslocada para frente do período, né? E ela termina na palavra madrugada. A vírgula teria que aparecer aí. Show? Esse é o erro da D. Então, a 37 é a letra A. 38, tem questão também sobre pontuação da ESA, pedindo aí o uso correto da vírgula. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Na verdade, a 38 está pedindo erro. Carla é o vocativo. Vocativo eu separo por vírgula. Tá certo. Isabel, vírgula. Aluna aplicada do terceiro ano, vírgula. Faltou a aula de cálculo. Aposto explicativo é isolado por vírgulas. Aluna aplicada do terceiro ano é um aposto explicativo. Aparece entre vírgulas, está certo. Quando eu vou colocar o local, indicar o local numa data, depois do local eu uso vírgula. Belo Horizonte, vírgula, 13 de abril de 2015, está certo. D. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Numa enumeração, os termos são separados por vírgula. A não ser entre o penúltimo e o último, que eu uso o conectivo E, como aparece aí. A D está certa. Por eliminação, 38, letra E. Entre sujeito e verbo não existe vírgula. E entre o verbo e seu objeto também não existe vírgula. Márcia é o sujeito do verbo comprar. Não existe vírgula entre o sujeito e o verbo. O erro já estaria aí. E também não existe vírgula entre verbo e objeto. Já teríamos um outro erro aí. Eu queria o erro a 38, a letra E. 39 e 40 são questões de figuras de linguagem. A figura de linguagem presente no período querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses. Galera, ninguém consegue gritar 700 mil vezes alguma coisa. Isso é um exagero com uma finalidade expressiva, hipérbole. É o que caracteriza um exagero. 39, letra B de bucéfalo. E a 40, para a gente finalizar as questões de português, entrar nas 5 de literatura. Leia. Tremia ainda ao contar as suas impressões. Descrevia a câmara, tribunas, galerias e cheias que não cabiam alfinete. Galera, nada está tão cheio que não caiba um alfinete. Isso é um exagero, hipérbole. Lúcio pôs-se a observar a agonia da lenha verde que se estorcia e estalava de dor. Estou atribuindo características e ações de seres humanos a uma coisa que não tem vida, a lenha. Prosopopeia ou personificação na 2. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu uso muito essa frase para explicar metáfora. Então, meu pensamento é um rio subterrâneo é uma comparação mental implícita.
é como se eu dissesse, meu pensamento é como um rio subterrâneo. Está rolando uma comparação de modo implícito. Né? Quando eu digo que meu pensamento é um rio subterrâneo, como característica, é o quê? Profundo, limpo. Então, estou querendo dizer que meu pensamento, né, o autor, que é Fernando Pessoa, quis dizer provavelmente que o pensamento dele é profundo, que é limpo. Então, tá rolando uma comparação implícita. Né? Não há um conectivo explícito de comparação, a comparação implícita eu tenho uma metáfora. Então, a primeira hipérbole, a segunda personificação, a terceira metáfora. Vamos ver qual é a resposta lá em cima? Ó, hipérbole, prosopopeia ou personificação e metáfora, 40, letra C. Queridos, só para a gente fechar, não sei se todos farão provas de literatura. Aqueles que não farão, eu estarei com um projeto novo, depois que passar um pouquinho esse período de provas, né? Um projeto voltado para o YouTube, projeto bem bacana, acredito que a galera goste, né? É um projeto pensando no aluno, que é melhor gratuito, certo? E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá, @professor Basileu, Instagram e Facebook. Show? Vamos lá. Literatura, você que vai fazer a prova de literatura. Galera, não sei dizer quando que eu vou fazer um trabalho como esse novamente, tá? Mas assim, normalmente eu faço esse tipo de projeto no fim do mês, né? Principalmente agora com a proximidade de algumas provas. É quando eu consigo arrumar um tempo para isso, né? Porque apesar de parte desse tempo de quarentena, apesar de estar em casa, o trabalho dobrou, né? Porque é muita coisa para fazer online, muita coisa para produzir. Isso toma um pouquinho de tempo, mas a gente faz com a maior boa vontade do mundo, né? Pensando nas pessoas que querem aprovação, que querem conquistar o sonho de ingressar numa instituição militar, e a gente está aqui para isso. Mas, assim, na medida do possível, eu vou tentar fazer, principalmente nessa virada de 2020 para 2021, com mais frequência, alguns projetos pelo YouTube, tá? Então, acho que vai ficar melhor para todo mundo. Serão projetos que a gente vai trabalhar de forma gratuita. Então, acho que é interessante para quem vai fazer concurso. Né? A minha experiência é voltada para os concursos. Eu sou professor de curso preparatório há mais de 10 anos. É o que eu gosto de fazer. Então, eu vou tentar direcionar para a galera que vai trabalhar com concurso sempre. E todos os concursos de um modo geral. Não só concursos militares, mas também concursos públicos, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, tá? A gente vai tentar fazer uma coisa global. Vai ser bacana, a galera vai gostar, beleza? Então, para quem não vai fazer literatura e por acaso, de repente, se vocês quiserem ficar, ótimo, show? Mas se a galera não vai fazer prova de literatura e não se interessar, beleza? Se quiser acompanhar um pouco mais do trabalho de língua portuguesa, literatura e redação, @professor Basileu, Instagram e Facebook. E em breve eu vou lançar um canal e aí eu divulgo nos grupos de Telegram, de WhatsApp, vocês vão ficar sabendo. Falou? Então é isso, queridos. Vamos lá. Só para a gente fechar, literatura. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Brabo, obrigado, galera. Top demais, obrigado. Esse reconhecimento é fundamental para a continuação, né, desse trabalho que é pensado pensado para aquelas pessoas que estão vislumbrando a possibilidade de um concurso. Eu ainda vou criar o Telegram, tá? Ainda vou criar o Telegram, fiquem tranquilos. Beleza? Quando eu criar, eu vou mandar em todos os grupos, então fiquem tranquilos. Vamos lá, galera. 41 diz assim, ESA 2017. O arcadismo brasileiro originou-se, teve maior expressão no... Queridos, normalmente, as produções literárias, elas são praticadas, exercidas por membros da elite, por uma razão simples. No Brasil colonial e no Brasil imperial, quem escreve é quem tem acesso ao letramento. Quem tem acesso ao letramento é da elite, não é? A massa geral, né, a população de um modo geral, ela não tem acesso ao letramento, à educação, tá? Isso começa a acontecer no final do século XIX, que a coisa começa a melhorar, né? No final do século XIX, que a coisa começa a mudar. Principalmente com o romantismo, que tinha uma proposta de, principalmente com o advento da imprensa, a ideia de uma literatura para a massa, né? Para as massas populares. Né?
Mas antes disso, só quem tinha acesso ao letramento era a elite. Então, quem escreve é a elite. Pensa na história, quem estuda história, no eixo do deslocamento comercial. O principal produto de exportação do Brasil era a cana-de-açúcar. Mas, num determinado momento, principalmente com a exploração de metais preciosos nas Minas Gerais, a gente vai ter um eixo econômico direcionado para as Minas Gerais, não é? Num momento em que há a difusão desse movimento arcade no Brasil. Então, o arcadismo é identificado, né, ele teve a sua maior expressão no Brasil nas Minas Gerais, resposta à letra B. Beleza? 41, letra B. A 42, galera, quando caiu no concurso, deu uma dor de cabeça do caramba. Por quê? Porque o aluno já botou na cabeça, pô, professor, Gregório de Matos, cultismo, né? Dentro dessas duas perspectivas de produção do barroco, cultismo e conceptismo, a gente tem como maior expressão do cultismo Gregório de Matos, maior expressão do conceptismo Antônio Vieira. Só existe um detalhe. Não posso dizer que o tempo todo o cara que está mais preocupado com o rebuscamento do vocabulário, em algum momento ele não possa promover algum tipo de produção em que ele tente discutir alguma coisa, em que ele tente discutir conceitos, conceptismo. Olha o que ele está dizendo aí. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado de vossa alta clemência me despido. Eu pequei não porque eu tenho me despido da sua clemência, não porque eu não ligo para o seu perdão. É isso que ele está falando. Porque quanto mais tenho delinquido, porque quanto mais tenho pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Eu pequei porque quanto mais eu perdoo, porque quanto mais eu peco, eu alcanço um perdão maior de ti, Senhor. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, ele está discutindo um conceito aí, de maneira implícita e sutil, ele está discutindo um conceito. Então, mesmo o Gregório de Matos, que tem uma perspectiva voltada para uma escrita mais rebuscada, nesse trecho, a gente trabalha com um conceptismo, resposta da 42, letra E. E não poderia ser cultismo, galera, sabe por quê? Gongorismo é o mesmo que cultismo, não é? Porque essa ideia de rebuscamento também foi praticada pelo poeta espanhol Luís de Góngora, certo? Daí vem a ideia de gongorismo, como cultismo, rebuscamento, uma preocupação maior com rebuscamento. Se gongorismo e cultismo são a mesma coisa, eu não posso ter duas respostas para a mesma questão. Só poderia ser conceptismo, 42, letra E. Show de bola? Ele que é conhecido como Boca do Inferno, famoso Gregório de Matos. É isso, o gabarito da 41 deixa eu colocar aqui em cima, 41, letra B. A 42, letra E. A 43 é uma questão que trabalha uma questão teórica, não é? Os textos dramáticos, galera, eles representam um gênero literário que diz respeito à encenação. Drama é uma palavra de origem grega que significa ação, certo? Então, os gêneros dramáticos foram gêneros feitos para serem encenados. Tanto não sei se vocês já tiveram acesso a algum tipo de... se vocês já leram, se tem o hábito da leitura, eu gosto muito de um clássico grego chamado Édipos Reis, ou Édipo Rei, ou Édipos Tiranos. Né? A história de Édipo é maravilhosa. Sófocles, né, o autor. Vocês vão perceber que toda a trama do que acontece, né, a sucessão de acontecimentos, está entregue aos personagens. Você só consegue entender o que está acontecendo pelas falas dos personagens. Então, os textos dramáticos podem ser definidos como aqueles em que a voz narrativa está entregue aos personagens, certo? Você consegue entender o contexto a partir dos diálogos entre os personagens. Show de bola? Então, a resposta é letra D, 43, letra D. A 44 diz assim, interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura. Galera, zonas profundas da mente, eu estou trabalhando com o subconsciente, né? E essa discussão sobre loucura ou não tem a ver com um determinado momento, principalmente com os estudos de Freud sobre psicologia e psicanálise.
o movimento literário identificado com o subconsciente e com as doutrinas sobre o subconsciente é o simbolismo, tá? O movimento literário identificado com esse tipo de doutrina, né, nas doutrinas de Freud, identificado com essas doutrinas é o simbolismo. Desejo de transcendência, ou seja, o corpo é a prisão da alma, né? Transcender e integrar-se ao cosmos, né? Integração cósmica. Quando eu falo de transcendência e integração com o cosmos, eu estou falando da ideia da transcendência do espírito, né? Estou trabalhando com a essência do ser humano, a alma. Linguagem vaga, fluida, que busca sugerir. Sugestão tem a ver com a ideia de hipnose, né? A ideia de sugerir em vez de nomear. Hipnose, galera, é sugestão. Eu estou trabalhando o tempo todo com simbolismo. Essas são características que identificam as obras de autores simbolistas. Beleza? Então a resposta é a letra C, de cubano. E para fechar com chave de ouro, como diria o Olavo Bilac, 45, o poeta da segunda geração romântica, que soube utilizar de forma sensível e surpreendente. Peraí. Sinestesia também tem a ver com simbolismo, tá? Uma característica também do simbolismo. Né? A mistura de elementos sensoriais, de sentidos, sim. O apego à cor branca, certo? Vamos lá, galera. Se o cara falou poeta de segunda geração, você até poderia não precisar ler mais nada para saber que a resposta dessa questão é letra C. Por quê? Gonçalves Dias é poeta da primeira geração romântica, geração indianista ou nacionalista. José de Alencar não tem a ver com as gerações românticas em verso, né? José de Alencar é identificado com as prosas, com narrativas. Quando eu falo de geração romântica, eu falo dos autores que produziram poemas. Então, Gonçalves Dias é um poeta da primeira geração. José de Alencar tem a ver com a prosa romântica e não com os versos românticos. A resposta só pode ser letra C, Álvares de Azevedo. Né? Segunda geração romântica, pessimismo, negativismo boêmio, né? Escapismo pela morte, show de bola. Geração também chamada byroniana. Gonçalves de Magalhães também, mas o mais renomado é o Gonçalves Dias. A importância do Gonçalves de Magalhães é que ele foi uma espécie de precursor do romantismo no Brasil, né? Mas é a importância que se dá a ele. O mais importante da primeira geração é o Gonçalves Dias. Machado de Assis não é nem autor romântico, né? Ele é realista, né? Talvez um dos maiores escritores das nossas letras, talvez seja Machado de Assis. Eu gosto muito de dois, Casimiro de Abreu, segunda geração também, tá? Machado de Assis é um autor, talvez um dos que eu mais gosto, né? O Machado de Assis. Não é só porque o cara é badalado, não. O cara escreve bem. Se você não gosta de ler romance, pega os contos do Machado de Assis, você vai gostar. Existe um que eu sempre indico, chamado Frei Simão. É maravilhoso. Show? Olha só, essa ideia é a seguinte. A gente tem um poeta chamado... um poeta não, a gente tem um grande... Não é poeta não, tá? Escritor em prosa. No romantismo, chamado Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Essa obra romântica, ela é entendida como uma obra diferente para o romantismo. Por quê? Porque no romantismo, os indivíduos que aparecem como protagonistas normalmente são pessoas acima de qualquer suspeita, né? São pessoas que têm, sobre as quais a gente verifica as virtudes, certo? São pessoas normalmente membros da elite, identificadas com as elites, normalmente, beleza? Quando a gente trabalha com o Memórias de um Sargento de Milícias, a gente vê que o Leonardinho, que é o protagonista, ele é fruto de uma relação casual. Os pais dele são portugueses, se conheceram numa viagem para o Brasil e tiveram uma relação
e o fruto dessa relação foi o Leonardinho. E ele não foi nem criado pelos pais, não é? Ele foi criado... O tempo todo os personagens que criam o Leonardinho são o compadre, né, e a comadre. Então, ele é um membro das classes mais baixas e ele é um cara muito diferente dos outros protagonistas que normalmente aparecem no romantismo, né? Porque ele é chamado de um anti-herói, um herói picaresco. Por quê? Porque ele é todo malandreado, né? Ele tem uma malandragem, ele é 7. Aqui no Rio a gente diz que seria um cara 7-1, um cara cheio de malandragem, cheio das malemolências. Então, o realismo trabalha mais o primeiro malandro, perfeito, né? O Antônio Cândido, que foi um dos nossos maiores críticos literários, fala sobre isso, né? Sobre essa malandragem do Leonardinho, beleza? Então, queridos, é por isso que se diz, mas não necessariamente na terceira geração poética. Eu estou falando de da perspectiva em prosa. No que diz respeito à literatura em verso, a gente tem o Castro Alves trabalhando numa perspectiva que chega a ser uma perspectiva de denúncia em relação aos escravos, não é? Por isso também que algumas pessoas trabalham com uma perspectiva de um prenúncio do realismo, não é? Porque o realismo é uma espécie de negação do romantismo, né? O que se objetiva com o realismo é o real tangível, o real sensível, aquilo que eu estou vendo. Não a realidade, o universo interior, sentimentalóide, choroso. Não. A vida como ela é. Né? A perspectiva do realismo. Aí aparecem as análises psicológicas, né? No Machado de Assis, que tentam descrever os personagens, o que os protagonistas têm de bom e até aquilo que eles têm de ruim. Beleza? Importante lembrar isso. Show de bola! Castro Alves, terceira geração do romantismo, sim, né? O poeta dos escravos. Terceira geração, geração condoreira, né? Entendida como geração libertária. Queridos, a resposta da 45 só pode ser letra C. Álvares de Azevedo é o único poeta da segunda geração romântica. Dessa maneira, meus amigos e minhas amigas, depois de 2 horas, a gente encerra 45 questões. Show? Valeu, E aqui, valeu, Navio Negreiro, show de bola. Com certeza, ó, quem não leu, quem gosta também, leia Navio Negreiro, né? É maravilhoso. Isso a gente está falando da terceira geração romântica. Da primeira geração, Ijuca Pirama também é uma obra poética maravilhosa, de Gonçalves Dias. É maravilhoso. Inclusive, existe um vídeo no YouTube mostrando uma outra perspectiva do Ijuca Pirama, que a história é maravilhosa, né? Uma perspectiva maneira do Ijuca Pirama, traduzida para aquela realidade daquele índio Pataxó que foi queimado, né, em Brasília. Né? Eles fazem um link de uma ideia com a outra, é bem bacana. Queridos, vou encerrar aqui porque já são 9h30. O pai está on, o pai agora vai ficar offline, mas agradeço a presença de todos, desejando que vocês façam uma excelente prova no domingo. Todo o meu trabalho, meu esforço é para isso. Espero que vocês acertem 12 de 12 e acertem a prova toda. Saiam aí 35, 41, 45 sargentos e, obviamente, chamem para aquele churrasco. Chamem, convida o professor, aquele churrascão da aprovação, fui aprovado. Mas enquanto você não tem o resultado, é importante dizer isso, preste atenção antes de você sair. Enquanto você não tem o resultado, você continua já estudando para o ano que vem. 2021 começa em 2020. Se você ficar esperando só o ano que vem, sem saber se passou, você está perdendo tempo. Então já mantenha o ritmo de estudos, beleza? Kaique é meu aluno num curso presencial, está aqui. Kaique, ele vai entender, você é infinitamente excepcional. Aliás, vocês todos são infinitamente excepcionais. Queridos, boa prova no domingo. Eu estarei provavelmente num local de prova aqui no Rio de Janeiro, né? É um local de prova da ESA, para dar aquele forte abraço para quem estiver. Estarei provavelmente em Bom Sucesso, né? A prova da ESA em Bom Sucesso vai ser na Suan, na Unisuan. Eu estarei provavelmente lá
Quem estiver no Rio de Janeiro e fizer a prova na Suam, eu estarei provavelmente junto à barraca do Progressão ou do 01. Falou? Forte abraço, beijo no coração, boa prova para vocês, queridos. Estamos juntos, tá? Se tiver alguma dúvida até lá, manda lá no grupo ou chama no privado no WhatsApp. Forte abraço para vocês, boa prova, galera. Valeu! Tamo junto. Vou sair aqui, vou encerrar a gravação, colocar aqui primeiro, no 0 aqui. Peraí que eu viajei. Nada a ver. Peraí. Deixa eu chegar aqui. Stop share, foi. Agora eu vou aparecer para vocês, lindo. Então, queridos, nesse momento eu vou encerrar a gravação. E é isso, queridos. Peraí que eu não fiz isso não, fiz outra coisa. Peraí que eu tenho que encerrar a gravação.